Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e hoje nós vamos falar na nossa aula sobre equação geral e reduzida da reta. As habilidades a serem desenvolvidas vai ser escrever uma equação geral e reduzida da reta. Equação geral da reta a partir do coeficiente angular e um ponto. Então, aqui eu só vou ter o coeficiente angular e um ponto para encontrar essa equação. Então, vamos ver como que a gente faz. Seja o ponto P e o coeficiente angular M de uma reta, a equação pode ser obtida por y menos o y desse ponto, igual ao m, que é o nosso coeficiente angular, vezes x menos o x desse ponto que ele trouxe para a gente. E lembrando que uma equação geral da reta, ela é sempre do tipo ax mais by mais c igual a zero, tá? Então, o meu a sempre vai estar acompanhando o x, e o meu B sempre acompanhando o Y, tá? Então, lembrem disso, porque ela pode vir, a equação pode vir bagunçada, não é porque, por exemplo, o Y veio antes, que ele vai ser o A, tá? Então, é isso que vocês têm que lembrar, que o A é o que acompanha o X, o B é o que acompanha o Y, e o C é o termo que está sozinho, independente, certo? Para obtermos esta equação, operamos e reorganizamos os elementos da equação acima. Então, a gente vai substituir os valores aqui, resolver e organizar para que chegue numa equação dessa forma, certo? Igualado a zero. Então, vamos lá. Determine a equação geral da reta que passa pelo ponto P, 1, menos 3, e que tem o coeficiente angular m igual a 2/5, certo? Lembrando aqui que a nossa equação geral, ela é do tipo ax mais by mais c igual a zero, certo? Aqui, o exercício, ele falou do P, trouxe o ponto P e trouxe o nosso coeficiente angular. E aí, a gente vai utilizar a formulazinha, que é y menos o y do ponto, igual a m vezes x menos o x desse ponto que ele trouxe pra gente. Aqui, eu tenho y menos. O y do meu ponto P é menos 3. Igual, o meu coeficiente angular é 2/5. X menos o x do meu ponto P, que é 1. O nosso próximo passo é tentar deixar o mais simples que puder aqui antes de sair fazendo as multiplicações. Então, aqui no caso, a gente tem, olha, dois sinaizinhos grudadinhos que indicam uma multiplicação. Quando esses sinais são iguais na multiplicação, eles se transformam em mais, certo? Aqui não tem novidade, então continua ali negativo. Agora, a gente vai resolver o nosso m aqui, certo? O nosso coeficiente angular. Como ele é uma fração, eu não posso esquecer o número que está em cima, ele vai multiplicar todo mundo que está aqui em cima. E o número que está aqui embaixo, como aqui ele está dividindo, vai passar para esse lado multiplicando, tá? Então, o 5 vai multiplicar todo mundo que está aqui, todos, tanto o y quanto o 3. E por isso, aqui foi colocado parênteses, certo? Para indicar que o 5 multiplica tanto o 3 quanto o y. Se eu não colocasse esse parênteses, o 5 ia estar falando que só estaria multiplicando o 3. Isso está errado, beleza? Aí, nós vamos fazer na nossa distributiva. Então, aqui a gente vai ter, olha, 5 vezes y, 5y, 5 vezes 3, que vai dar 15, né? Mas vai ser a próxima etapa. 2 vezes x e 2 vezes menos 1.
Aí, resolvendo isso, a gente vai ter 5y, 3 vezes 5, que vai dar 15, 2 vezes x, que vai dar 2x, e mais 2 vezes menos 2, sinais diferentes na multiplicação, fica menos 2 vezes 1, 2. Aí, o que o exercício quer? Ele quer uma equação geral. Na equação geral, o que a gente pode ter? Todo mundo juntinho, igualado a zero, certo? O A, o B e o C. Se a gente for olhar aqui, ó, o nosso B é 5, lembrando que o B é o valor que acompanha o Y. O nosso A aqui é 2, né? Mas só que como a equação ela não está organizada, tá vendo? Não está organizada, tá? Cada um para um lado. Eu não posso falar que o A é 2. Eu primeiro preciso organizar. Não posso sair falando, o B é tanto... Não. E o C? Quando eu chegar no C, então, ó, o que vai acontecer? Eu tenho 15 menos 2 aqui, ó. Quem vai ser o C? Tá? Então, lembrem, para eu poder nomear quem é o A, quem é o B, quem é o C, eu preciso organizar. Então, isso aqui não está acabado, tá? Então, eu preciso fazer a organização. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o 2x e o menos 2 sem mexer e vou trazer o 5y e o mais 15 para o lado de cá do igual. Então, ó, 2x, que eu não mexi no sinal, eu trouxe o 5y, então, se ele é positivo, sinal oposto, né? A operação inversa é negativo, então, menos 5, mais 15, a operação inversa do mais é o menos 15. E o menos 2 que já estava aqui, que eu também não mexi. Lembrem, eu não mexi em ninguém desse lado. Então, ó, eles não trocaram sinal. E aí, a gente vai organizar isso, porque ainda dá para organizar, certo? Não dá para... Porque o C ainda está representado por 2 valores, então eu preciso transformar isso em um só. Eu preciso ter apenas um valor representando x, um o y e um o c. E lembrando que tem que estar todo mundo do mesmo lado do igual, igualado a zero, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, 2x menos 5y, e aí aqui eu tenho menos 15 com menos 2. Então, os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal deles, que é negativo. Você organizou trazendo todo mundo para esse lado do igual. Só que eu, na hora que eu organizei, não, trouxe o x para o lado de cá do igual. Está errado? Não. Se você fez isso de trazer o x para o lado de cá do igual, você vai obter uma outra resposta, com os sinais todos trocados, do que eu achei. Então, menos 2x, mais 5y, ó, mais 17, igual a 0. Tá? Está errado? Não. Mas, normalmente, a gente, quando faz uma equação geral, a gente costuma deixar o x sempre positivo, tá? Mas, não está errado. Então, lembrem disso. Numa prova, tá? Onde tem alternativa, eu cheguei nesta resposta aqui. Só que não tem essa alternativa. Na prova tem essa alternativa. Então, se eu multiplicar isso aqui tudo por menos 1, eu chegar na alternativa que eu tenho lá na prova, é nela que eu vou, tá? Então, lembrem disso, certo? Então, ó, as duas são equações geral dessa reta aqui, que passa pelo ponto 1 menos 3 e que tem coeficiente angular 2/5. Perfeito? Agora, determine a equação da reta que passa pelo ponto 3 e 5 e que possui uma inclinação de 45 graus. Então, aqui ele não trouxe o coeficiente angular, mas ele trouxe o ângulo de inclinação. E eu sei que o ângulo de inclinação é a tangente do ângulo que eu tenho, então, do ângulo de 45 graus. E a tangente do ângulo de 45 graus é 1, certo? Então, vamos lá. Como ele quer
determine uma equação da reta que passa pelo ponto, né? Ah, uma coisa importante, tá? Aqui ele não classificou se é uma equação geral, se é uma equação reduzida. Então, se é uma questão aberta e ele fala, determine a equação da reta, tanto faz se você achar a geral ou a reduzida. Tá aberto. Agora, se for teste, é o teste, as alternativas que vão dizer para você. Se nas alternativas você só tem equação geral, ele quer que você chegue numa equação geral. Se nas alternativas só tem equação reduzida, ele quer que você chegue numa equação reduzida, tá? Mas quando a questão é aberta e ele fala, determine uma equação da reta, pode ser tanto a geral quanto a reduzida, certo? Então, aqui eu trouxe a minha equaçãozinha geral, que ela é ax mais by mais c igual a 0. O exercício falou que o coeficiente angular é dado pela tangente do ângulo de 45 graus, certo? E a tangente de 45 é 1. Então, portanto, o meu m é igual a 1, certo? Eu não uso o ângulo, hein, gente? O ângulo me direciona para o número que eu vou utilizar, que é a tangente deste ângulo, certo? E aí eu substituo o ponto que ele me deu com o meu coeficiente angular. Então, aqui no caso, ele falou para mim que o meu y é 5, o meu coeficiente angular é 1 e o meu x do meu ponto é 3. E aí, aqui eu vou fazer a distributiva, né? Então, 1 vezes x, que vai dar x, 1 vezes menos 3, que vai dar menos 3. E como aqui a gente vai levar para a equação geral, a minha equação geral, eu vou trazer o y para o lado do x, tá bom? Então, olha, y menos 3 eu conservei, que eu não vou mexer, e eu vou trazer o y. Então, vai ficar menos y, ó, se é menos 5, vai ficar mais 5, igual a 0. Lembrando, eu não terminei ainda, eu só posso ter um representante de cada um, né? Então, um do x, um do y e o do termo independente. Então, eu preciso juntar ainda isso aqui. Então, aqui a gente vai ter menos 3 mais 5. Como os sinais são diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. O sinal do maior é o positivo, né? E 5 menos 3 é 2, certo? Essa é a nossa equação geral da reta. Também, se dependendo da organização, vocês poderiam ter encontrado menos x, mais y menos 2 igual a 0. Vocês percebem que toda a equação está com sinal trocado. Se um número, se um deles não trocar o sinal, isso tá errado, beleza? Todos. Agora, a gente vai falar da equação reduzida da reta. Seja o ponto P e o coeficiente angular M de uma reta, a equação dela pode ser escrita por y menos y do ponto igual a m vezes x menos x do ponto. A equação reduzida, ela é do tipo y igual a mx mais n. Tá? Então, na equação reduzida, eu vou isolar o y. Então, o y fica em função do x, certo? E na equação reduzida, só de bater o olho na equação, eu já sei dizer quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Então, o nosso coeficiente angular é o m, que é o valor que acompanha o x, e o coeficiente linear é o meu n, que é o valor independente, que é o termo independente. Isso na equação reduzida, tá? Então, se a gente for pensar, a nossa função de primeiro grau não é y igual a ax mais b? É a mesma coisa. O a é o nosso coeficiente angular e o b é o nosso coeficiente linear. Então, não se prendam à letrinha m, à letrinha n. Entendam que aquele valor que acompanha o x é o coeficiente linear na equação, tá? E o termo independente é o coeficiente linear, sempre na minha equação reduzida. E aí a gente vai
organizar, né, a equação para que a gente consiga descobrir quem é essa equação reduzida. Vamos lá. A equação geral da reta que passa pelos pontos P1 menos 3 e que tem coeficiente angular M 2/5 a gente acabou de fazer, né? Então, menos 2x mais 5y mais 17 igual a 0. Determine sua equação reduzida. Então, aqui ele já trouxe a equação, né, geral, e a partir da minha equação geral, ele quer que eu encontre minha equação reduzida. Nós temos dois caminhos a seguir, né? Então, vamos lá. A nossa equação reduzida, a gente precisa lembrar que ela sempre vai ser do tipo y igual a m de x mais n, onde o m é o coeficiente angular e o n o linear. Na equação da reta reduzida, hein? A primeira opção vamos isolar o y. Então, uma primeira opção para a gente descobrir essa equação reduzida é isolando o y, certo? Deixando o y sozinho. Para isso, eu vou mandar todo mundo para o outro lado do igual. Então, aqui nesse caso, 5y igual. Aqui não é menos 2x, ó, foi para o outro lado do igual, ficou com mais. Mais 17 foi para o outro lado do igual, menos 17. Ó, o y tá sozinho? Não, tá acompanhado do 5. Então, o que ele precisa? Passar para cá dividindo. Dividindo quem? Só o 2? Não, todo mundo que tá do lado de lá do igual, certo? Então, é isso que vai acontecer. Então, o 5 que tá aqui multiplicando vai passar dividindo 2 e vai passar dividindo 17. Aqui nós já temos, olha, quem é meu coeficiente angular? Pro 2/5. Quem é o linear? Menos 17 sobre 5, certo? Então, nós temos a nossa equação reduzida. Uma outra forma de se encontrar é a gente lembrar que, quando a gente tem a equação geral, a gente pode pensar, para eu encontrar o coeficiente angular, é só eu fazer menos a sobre b. Pro menos a sobre b? Então, vamos lá. Quem é o a? O a é o que acompanha o x, então aqui, ó, menos 2. Então, ó, menos, que é a formulazinha, né? Menos 2, que é o meu a, sobre o meu b, que é 5. E aí, menos com menos dá mais. Então, isso quer dizer que é 2/5 que vai acompanhar o meu x. O linear é o ponto de intersecção com o eixo y, né? É menos c sobre b. Pro menos c sobre b. Então, menos, quem é o c? 17. Quem é o b? 5. Menos 17 sobre 5. Essa é uma outra maneira de se resolver. Ó, eu chego na minha equação reduzida da reta. O coeficiente angular é o que acompanha o x e o linear é o termo independente. Correto? Então, a escolha é de vocês. Ou eu isolo o y, penso lá em isolando o y, ou lembro dessa regrinha. Encontre uma equação geral e reduzida da reta que passa pelos pontos A e B. Nossa, aqui ele trouxe 2 pontos. Trouxe 2 pontos. Ele trouxe coeficiente angular? Não. Mas ó, com 2 pontos eu consigo encontrar o coeficiente angular, eu consigo utilizar a mesma formulazinha, tá? Então, esse aqui nós temos 2 maneiras de se fazer. Então, vamos pensar da maneira que a gente está fazendo por enquanto. Então, que é o quê? Achar o coeficiente angular. Eu tenho 2 pontos, encontro o coeficiente angular, que é a diferença do y sobre a diferença do x. Então, menos 1, menos 8, tá? Então, ó, menos 1, que é o y, menos 8, sobre menos 5, menos 1, que é o ponto A, certo? Aí, aqui, a gente vai ter, como os sinaizinhos são iguais, e aqui não é uma multiplicação, né? A gente vai lembrar que quando os sinais são iguais, eu conservo o sinal e somo os valores. Então, 8 mais 1, 9. Aqui embaixo, tenho 2 sinaizinhos grudadinhos, ó.
Dois sinaizinhos grudadinhos, menos e menos vira mais. Aí eu vou ter menos 5 mais 1. Os sinais são diferentes. Se são diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Menos 5 mais 1, o sinal do maior é negativo, então a minha resposta vai ser negativa. 4 tira 1, quer dizer, desculpa, né? 5 tira 1, 4. E aí, nós estamos dividindo na divisão, quando eu tenho sinaizinhos iguais, vira mais. Então, menos com menos, mais. Então, isso quer dizer que o meu coeficiente angular é positivo e representa 9/4, certo? Aí, nós vamos escolher um ponto. Eu quero escolher o ponto B, vai dar errado? Não, você vai chegar na mesma resposta. Se a minha reta tiver 10 pontos, eu vou lá e escolho um, qualquer um deles. Eu vou encontrar a minha equação da reta, tá? Então, não se prendam se é um ponto ou outro. Qualquer um deles vai dar certo. O que eu não posso fazer é pegar o x de um e o y do outro. Isso eu não posso fazer, tá? Então, aqui eu escolhi o ponto A. E aí, a gente vai usar a formulazinha que a gente está fazendo lá para trás, né? Então, aqui a gente tem o ponto A, onde o y dele é 8. A gente tem o nosso coeficiente angular, que é 9/4. E a gente tem o x do ponto A, que é menos 1, certo? Então, aqui, primeiro a gente vai organizar, transformar esses dois sinaizinhos negativos em positivo, né? Então, foi a única passagem aqui que eu fiz, para não ficar na hora da multiplicação se perguntando se é menos ou mais. Então, toda vez que tiver sinais grudadinhos, a primeira coisa que você faz é organizar esses sinais. Depois, você faz o resto da conta, tá? Então, aqui, dois sinais grudadinhos indica a regra da multiplicação e menos com menos é mais. Beleza? Agora, a gente vai se preocupar em fazer a multiplicação aqui. Lembrem que o numerador multiplica todo mundo que está aqui em cima, o x. E o denominador, como ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando todo mundo que está lá. E aí, por isso a importância do parênteses, porque se eu não coloco esse 4, indica que só está multiplicando o 8, e não é. Ele está multiplicando o 8 e o y também, certo? Todo mundo que está do lado de cá. E aí, agora, o próximo passo é fazer a distributiva. 4 vezes y vezes menos 8 vezes 4, igual a 9 vezes x, mais 9 vezes 1, certo? E aí, aqui vai dar 4y menos 32, 9x mais 9. E aí, a gente vai organizar. Lembrem que quando chegou aqui, a escolha para onde vai organizar é de vocês, tá bom? Aí, aqui, nesse caso, eu passei o x e o mais 9 para o lado de cá. Então, ficou menos 9x mais 4y menos 32 menos 9, porque, ó, esse e esse troca o sinal, certo? Esses dois não. Então, ó, não trocou o sinal. Esse mudou de lado, trocou o sinal. Esse mudou de lado, trocou o sinal. Aí não tá pronto ainda, porque só podemos ter um representante de cada, lembrem. E ele tem que estar organizadinho assim, bonitinho, para eu dizer quem é o A, o B e o C. Tem que estar todo mundo juntos, igualados a 0, certo? Se não tiver, eu primeiro preciso organizar essa equação. Não esqueçam disso, hein? Porque é muito comum sair fazendo os exercícios antes de organizar. Não pode. Agora, o que eu vou fazer? Juntar, né? Então, aqui nesse caso, menos 32 com menos 9. Lembrando, não é uma multiplicação. Quando não é, se é soma ou subtração. A gente vai analisar se os sinais são iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Então, sinal negativo, 32 mais 9, 41, certo? Essa é uma das respostas, acabou aí. Posso acabar aí, Pro? Acabou. Ah, Pro, mas eu não fiz assim, eu passei o 4y e o menos 32 para o outro lado do igual, tá errado? Não, não tá errado.
Então, você também pode ter organizado e encontrado 9x menos 4y mais 41 igual a 0. Olhem que, tá vendo? São sempre opostos, tá? Então, está correto. Para encontrar a equação reduzida, temos a equação geral, né, que a gente acabou de fazer, 9x menos 4y mais 41 igual a 0. E a gente pode utilizar a regrinha do coeficiente angular e linear, certo? Que é menos a sobre b, o coeficiente angular. Então, menos 9 sobre o b, que é menos 4. E aí, menos com menos vai dar mais. E o meu coeficiente linear, que é o ponto de intersecção com o eixo y, é onde essa reta cruza o eixo y, é menos c sobre b, tá? Menos o meu c, que é 41, sobre o meu b, que é menos 4. E menos com menos vai dar mais. Então, 41 sobre 4. E aí, a gente tem a nossa equação reduzida, certo? Y igual ao coeficiente angular, que é o valor que vai acompanhar o x, mais o meu coeficiente linear. Essa é a minha equação reduzida da equação geral que nós acabamos de fazer, certo? Agora, uma outra maneira de se fazer esse exercício é utilizando o determinante que nós aprendemos o ano passado. Então, como que a gente vai fazer aqui? Então, lembrem, x, y, o ponto A, o ponto B. E a gente vai completar a terceira coluna com o número 1. E repete as duas primeiras colunas, certo? E aí, eu vou separar em diagonal principal, que é nesse sentido, e diagonal secundária, que é nesse sentido. Então, nós vamos ter 3 diagonais principais e 3 secundárias. As diagonais principais. 1 vezes 8 vezes x, que vai dar 8x. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 vezes y, menos 5y. Mais. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. 1 vezes 1, 1. Essa é a minha diagonal principal. Normalmente, se não tivesse o x e o y, a gente ia juntar todo mundo. Mas como tem o x e o y, eu não posso juntar x com y e com um termo independente, né? Então, eles vão ficar aí quietinhos, porque eles vão ser efetuados com os outros valores que aparecerem lá na diagonal secundária. Então, agora a gente vai pensar na nossa diagonal secundária, certo? Onde vai aparecer, né? Então, a gente sempre lembra que o determinante é sempre diagonal principal menos a minha diagonal secundária. A secundária, menos 5 vezes 8 vezes 1, menos 40. Menos 1 vezes 1 vezes x, menos x. 1 vezes menos 1 vezes y, menos y. E aí, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar a diagonal principal menos a minha diagonal secundária. Lembrem que esse sinalzinho de menos aqui, o que ele está fazendo? Ele está trocando todo o sinal que está aqui dentro. Então, tudo que é menos aqui dentro vai virar mais, tá? Então, o sinal de menos aqui fora troca o sinal todinho da minha diagonal secundária. E aí, a gente vai juntar esses valores, tá? Então, aqui eu peguei a diagonal principal, já troquei o sinal da diagonal secundária. E agora, nós vamos juntar os termos semelhantes, que são 8x mais x, que vai dar 9x, menos 5y mais y vai ficar menos 4y. 1 mais 40, 41, certo? E aqui nós vamos ter a equação geral da reta que a gente encontrou lá, utilizando o coeficiente angular e um dos pontos. E é isso, gente. Eu não fiz a equação reduzida porque ia ser da mesma maneira que foi feito lá, né, no outro exemplo.
Então, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir que vocês escrevam ou aí no YouTube, ou no Teams, ou no WhatsApp, certo? E não esqueçam que eu estou sempre à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. Então, um beijinho, amo vocês e até a próxima.